Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos. Está começando o Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais, um podcast do Sebrae Minas que vai falar de forma prática desse universo da digitalização dos pequenos negócios e, claro, como que o Sebrae Minas pode ajudar você, empreendedor, a dar os primeiros passos nessa jornada. Eu sou Carol Torres, converso com você que, é empreendedor, é empreendedora, é dono e dona de um pequeno negócio, ou até que pretende ser, né? Eu sei que a tecnologia hoje surge assim numa velocidade incrível, fica complicado, a gente fica até com certo receio, com certo medo, mas acredite, estar online hoje é fundamental para ter sucesso, para vender mais e acho que até para a própria sobrevivência da empresa. E aí, gente, para falar um pouquinho sobre o que é esse tal mundo digital, como é que você ingressa nele, como é que você ganha dinheiro usando a internet, porque isso também é importantíssimo, eu convidei a gerente de inovação e mercado do Sebrae Minas, Lina Volpini, ela que é mestre em internacionalização pela UFMG, já foi empresária no setor de franquias por quase uma década, então, assim, sabe bem das dores, da dificuldade que é o empreendedorismo no Brasil e sabe tudo mesmo de pequenas empresas, de pequenos negócios. Lina, que prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Carol. O prazer é todo meu. Fico pensando aqui o desafio que é ser gerente de inovação no Sebrae. Quando a gente fala Sebrae, pelo menos na minha cabeça, vem assim, suporte aos pequenos negócios, né? É isso que a gente pensa, acredito que quem está ouvindo a gente também. E aí, antes da gente entrar já nessa conversa, assim, do digital, da digitalização, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quem são esses pequenos negócios, né? Quem que o Sebrae atende? Isso, maravilhoso, Carol, super importante, né? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida realmente. Eu sou uma costureira, eu sou uma cabeleireira, eu posso ser atendida pelo Sebrae? Sim, você pode, mas eu também sou uma pequena indústria. Eu sou uma pequena indústria de confecção, eu sou uma pequena construtora, eu posso ser atendida pelo Sebrae? Sim, você pode ser. Então o Sebrae ele tem um corte formal, né? Em função até da nossa natureza jurídica, que são as empresas, são os negócios que faturam até 4,8 milhões. Isso é o faturamento bruto anual do negócio. Mas então, é isso. A gente está falando daquela padaria da esquina, a gente está falando do restaurante no qual você come todos os dias. Então, é isso. Aquele autônomo e também as pequenas indústrias, os pequenos varejos, todo esse público é parte do público do Sebrae. E aí, agora a gente fala um pouquinho de digitalização, porque muita gente pensa em digitalização como algo que, daqui a pouquinho eu vejo, eu vou entrar nesse universo ainda. E já é uma realidade, né, Lina? A gente precisa estar na internet, precisa estar online. Quando a gente fala das empresas, então, sejam elas pequenos negócios, daquele microempreendedor individual, isso é essencial. Fala um pouquinho pra gente dessa importância, acho que também um pouquinho das vantagens, né? O que eu ganho quando eu entro para esse universo digital? Pois é, Carol, esse é um tema muito interessante, porque a gente vem conversando cada vez de forma mais acentuada sobre o tema de digitalização. Na pandemia, a gente teve uma aceleração desse processo, mas ele não parou, ele continuou, né? Então, é muito importante, sim, para o pequeno negócio parar para entender o que é a digitalização, porque é quase mecânica a utilização de redes sociais, às vezes, né? Mas a digitalização, ela é um processo muito mais amplo do que só redes sociais. As redes sociais, o que a gente chama de marketing digital, é super bacana para você estar em contato com o seu público, apresentar o seu negócio, alavancar suas vendas, mas você também tem um outro lado da digitalização, que é melhorar a eficiência do negócio. Como é que eu melhoro a eficiência do meu negócio? Poxa, Lina, isso parece uma coisa tão distante do pequeno negócio. Não, é você reduzir alguns custos ali que você tem no seu dia a dia, é você conseguir entender melhor o seu cliente, com quem você está lidando, para quem você está vendendo, como que ele compra, quais são os gostos desse cliente, enfim. Então a gente tem muita ferramenta hoje que é tecnologia, né? E tecnologia, veja bem aqui, uma tecnologia simples e muito acessível em termos financeiros para o pequeno negócio, que é para ele, por exemplo, melhorar a gestão financeira do negócio dele, é para ele melhorar ali as operações, controle de estoque, controle de pessoal, e é também para ele conversar melhor com o cliente dele, por exemplo, as redes sociais. Então, tudo isso é digitalização. Não dá para a gente pensar mais em digitalização hoje, né, em pensar no pequeno negócio e não falar em digitalização. Virou um meio de sobrevivência para o pequeno negócio. Oline, uma coisa que a gente fala muito pouco dessa forma abertamente, assim, eu vou para o universo digital, eu vou ali, a gente vai falar um pouquinho desse primeiro passo, das entradas, às vezes pelas redes sociais,
Mas quando você fala dessa otimização, eu vou melhorar o processo, eu vou gerir alguma coisa ali que eu teria muito trabalho, a gente está falando basicamente é de ganhar dinheiro, né? Eu vou colocar nesses termos porque, assim, gente, a empresa, o microempreendedor, ele tá ali para ter lucro. E todo mundo quer uma vida melhor, todo mundo quer, né, trocar de carro, comprar uma casa, fazer uma viagem com a família. Eu acho que não é problema algum a gente falar isso. É uma estratégia que a gente vai entrar para esse universo que é tão essencial, mas o objetivo final ali é aumentar, sim, o lucro daquele empreendimento, ganhar dinheiro para a gente viver melhor, né, de qualquer forma. Sempre, né? Eu fui empreendedora, como você disse, e eu sei como é a dor do empreendedor. Você já acorda todo dia de manhã pensando, poxa, como é que eu pago aquela conta, né? Eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que fazer a gestão financeira, eu tenho que pagar a conta, o que eu priorizo no meu dia a dia. Então, sim, né? O negócio, ele é para ter resultado financeiro, ponto. E quando você reduz um custo, você necessariamente está aumentando o seu potencial de ganho. Você vai ganhar mais. Se eu vendo um copo por 20 e eu ganho 10, se eu reduzir meu custo para 8 e continuar vendendo por 20, eu vou ganhar 12. Então, é sim, é sempre sobre ganhar, faturar mais. Eu brinco muito que, assim, o pequeno negócio, o que ele pretende todos os dias é emitir nota fiscal, é vender, né? No final das contas, tudo que ele faz é para vender mais. Mas hoje a gente trabalha com um público muito mais exigente, que compara muito mais preço, que compara muito mais qualidade. O próprio digital, ele possibilita que o consumidor faça esse tipo de análise. Então, o empreendedor, ele tem que pensar nisso. Ele tem que ter um custo competitivo para ter um preço final atrativo para o seu cliente. Agora, pensar, ele até pensa quando a gente conversa com as pessoas, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas na rua, na fila do mercado, e o pessoal sempre fala, tem empresa, não, eu vou abrir ali um perfil na rede social, eu vou fazer alguma coisa. Então, assim, acho que a ideia de caminhar para o universo online, para o mundo digital, ela já existe na cabeça das pessoas. Mas tem muita gente que eu acho que tem a dificuldade, assim, é com o primeiro passo. Por onde que eu começo? Tem alguma dica prática para isso? Essa é uma ótima pergunta, porque, em geral, o empreendedor, ele trabalha muito por instinto, né? Então, qual que é o instinto natural? Qual que foi o instinto natural de digitalização? Rede social. Porque isso já está como pessoa física, né? Então, você usa a rede social. Você está no Instagram, você usa o Instagram. Você já tem o WhatsApp, você usa o WhatsApp. Mas o primeiro passo é realmente o empreendedor entender qual que é a melhor rede social para ele. Como é que ele faz isso? Lina, poxa, tudo bem, eu quero entender, mas por onde? Como que eu faço isso? E é para isso que o Sebrae está aqui, né? O primeiro passo para ele é entender com quem ele está conversando, quem é o público dele, e esse público, o que demanda, qual que é o melhor canal? É o WhatsApp? É o Google Meu Negócio? É o Instagram, de fato? Agora o TikTok, né, que entrou forte com o TikTok Shop. Qual desses canais é o mais adequado? Como que eu uso as ferramentas que essas redes sociais disponibilizam? Então, ele precisa de uma assessoria. Ele precisa de alguém que pegue na mão e diga, olha, vai por aqui, porque esse caminho vai ser melhor para você, porque o seu cliente consome mais nesse canal. E isso o Sebrae pode fazer, é ajudá-la a ter uma consultoria, né? E quando a gente fala consultoria, parece também uma coisa cara, distante. Não, é uma ajuda. É alguém que conhece, é alguém que vai ajudá-lo ali a entender e priorizar. Porque a gente sabe que o tempo também do pequeno empreendedor é muito escasso. Então, é priorização. É entender o cliente, entender o negócio e o melhor canal. Essa é a melhor forma dele começar. E quando a gente fala desse entendimento, eu imagino que passa muito pela escuta também, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui, que é empreendedora, vê muita solução, porque, né, a gente sabe que as pessoas opinam, faz desse jeito, faz daquele jeito, isso aqui vai resolver o seu problema, mas pouquíssimas pessoas, a realidade é essa, hoje em dia estão dispostas a escutar. Quando você tem essa consultoria que você fala, né, é isso mesmo, é o consultor entender, primeiro ouvir para falar assim, olha, o problema é esse, e aí que a gente começa a trabalhar a solução? É isso mesmo, o caminho é sempre identificar primeiro a dor principal, né? A gente brinca muito, hoje a gente tem muito método ágil, fala muito de inovação, de muita coisa, mas na prática, como é que a gente traduz isso para a realidade? É identificar a dor, é identificar aquele principal desafio que você tem. E às vezes o empreendedor, como ele é muito solitário, o pequeno empreendedor, ele precisa de uma ajuda externa, alguém para ajudá-lo a olhar para o negócio dele e falar, poxa, é por aqui, esse é o caminho. Então, esse é o grande objetivo da nossa consultoria, é ajudá-lo a enxergar e a entender que, apesar de ser pequeno, ele pode ser estratégico, né? Ele pode pensar, ele pode olhar para o negócio dele e ter um mínimo de planejamento. Então, esse é o caminho, essa é a pessoa que pega na mão, e eu brinco que pula na piscina com o empreendedor, né? Para ajudá-lo realmente a resolver a sua dor principal. É um verdadeiro parceiro, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre alguns desses produtos aí de forma mais específica do Sebrae também, como é que a pessoa acessa esse produto, como é que ela busca, né, essa ajuda, esse auxílio. Mas aí, voltando à questão da digitalização das redes sociais que você falou, que muitas vezes é a porta de entrada, porque
porque já é mais natural, a gente já tem ali, às vezes, o perfil pessoal e fala, vou colocar a minha empresa aqui também. Mas a digitalização, ela vai muito além também das redes sociais, né? Muito além das redes sociais, né? Como eu dizia antes, hoje você tem ferramentas que vão desde uma assessoria, ali, uma ferramenta tecnológica que vai te ajudar, por exemplo, a organizar a sua parte contábil, de pagamentos, e não é nada complexo não, porque às vezes o empreendedor também, ele pensa assim, ai meu Deus do céu, vai ser caro, eu vou levar um tempo para aprender, né, eu não sei como é que faz e tal, mas é o tempo de aprendizagem, depois ele é compensado quando você ganha eficiência. Então, por exemplo, você tem isso até um tema que é hoje muito falado, que todo mundo escuta, mas que eu acho que pouca gente entende do que está falando, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já está sendo aplicada, né? Ela tem vários estágios aí de utilização, do mais básico ao mais avançado, mas ela já está disponível. Então, muita gente também usa, mas não sabe nem como otimizar a utilização. Então, você vai desde o básico, né, do seu negócio. Então, não estou falando necessariamente de redes sociais, mas a gente vai ali de toda a gestão do negócio, né? E, inclusive, parcerias que você pode fazer com o seu negócio através também do digital hoje, até a utilização da inteligência artificial. Também tem um outro aspecto que é muito importante, que parece para o pequeno, às vezes, que também é distante da realidade dele, que são os dados, né? Os dados, a gente ouve também esses grandes jargões, os dados são o novo petróleo. Mas e daí, o que eu faço com isso? É o mínimo. O empreendedor de pequeno porte, é bom que ele entenda que ele tem que trabalhar sempre ali num limite máximo de utilização de informação e de dado, mas que existe uma forma como ele pode coletar e usar os dados hoje através de tecnologia que também vão ajudar a tomar melhores decisões no negócio dele. Então você tem várias utilizações, Carol, muito além das redes sociais. Mas as redes sociais são a primeira porta de entrada, em geral, para o pequeno empreendedor. Porque, como eu falei, é em geral onde ele tem mais familiaridade. Se ele não tiver, ele tem um filho que tem, né? Tem uma pessoa que trabalha com ele que pode ajudá-lo, que tem mais familiaridade. Então, essa é um pouco a nossa realidade. E a gente fala da rede social, a rede social ela é muito democrática, né? Inclusive dá voz para muita gente, aí permite que a empresa esteja nesse espaço também. A gente fala hoje, a gente escuta muito falar, o marketplace, aquele espaço onde você vai anunciar também, aí você sai um pouquinho, as próprias redes sociais já criaram esses espaços aí para que as empresas possam anunciar os produtos, mas quando a gente fala muito nisso ainda, eu sinto que as pessoas, assim, principalmente os pequenos negócios, acham que é uma realidade muito distante e que isso é só para grandes empresas, para quem tem equipes dedicadas, aliás, eu tenho uma equipe só para cuidar disso. E não, a gente está vendo que realmente é acessível e que vai fazer a diferença, não só a diferença, mas vai garantir a sobrevivência desses pequenos negócios atualmente, né, Lina? Com certeza. E, inclusive, entender um pouquinho essa realidade faz parte de todo esse processo de ajuda que a gente pode dar para o empreendedor. Para ele entender que são degraus, que ele pode ir subindo aos poucos. Ele não tem que pular do primeiro para o 10º degrau, né? Então, você está falando, por exemplo, de marketplaces, né? A empresa pode ter o negócio, o canal próprio de vendas online, mas ela não precisa começar por aí, porque aí o risco é muito mais alto. Ela tem estágios anteriores, né, de familiarização, de organização do negócio dela, da porta para dentro, antes de pensar, por exemplo, em ter um canal próprio de venda. Então, ela tem que avaliar isso muito bem. Mas você já tem os marketplaces hoje que estão aí disponíveis e ela pode utilizar para alavancar suas vendas, né? Você tem Mercado Livre, você tem Amazon, você tem, enfim, agora o TikTok, né, como um canal super importante de vendas, vai ser muito alavancado. A gente pode ter certeza disso. A gente tem assistido a um crescimento de em torno de 15% ao ano de entrada, de ingresso dos pequenos negócios nas vendas online. A gente está falando, Carol, quando a gente olha um pouco mais amplo para o mundo, nós estamos falando de mercados que hoje, como a China, que tem em torno de 60% do comércio, do varejo todo realizado através do online, de redes sociais e de canais digitais. Então, eu brinco que é o futuro do agora. Eu sei que o empreendedor, ele não tem tempo. Empreendedor, eu sei que é difícil para você, porque eu já estive nesse local e eu sei que é muito difícil a gente parar às vezes, né? Então, tem que parar e tem que entender que esse futuro é o futuro do agora. Já está acontecendo e ele precisa parar um tempo, olhar para a questão do digital e usar da melhor forma para o negócio dele.
Em resumo, gente, não dá para ficar para trás, Não porque dá. já chegou o momento, né? Quando a gente falava um tempo atrás, falava, no futuro a gente vai ter isso. Não, a gente já tem isso, já tem aquelas opções, as ferramentas que você está falando pra gente, Line, que é muito bacana. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar também é que esse cuidado, né, que a gente fala aí dos produtos, que a gente vai falar um pouquinho mais do Sebrae, com os pequenos negócios que sustentam a economia, né? A gente está falando aí da base, e que aqui em Minas eu sei que é 70%, 80% dos negócios que a gente tem aqui são microempreendedores, pequenos negócios, e que são importantíssimos para, eu falei do ganhar dinheiro, que é muito bom para a pessoa que ganha, mas existe também aquilo da gente ser o suporte da economia e fazer essa bola de neve do bem girar, né? É isso aí, assim, os pequenos negócios representam no Brasil mais de 95% da mão de obra empregada. Então, para além do faturamento, né, do que eles geram de impostos pagos, a gente tem também essa questão da mão de obra empregada. Então, realmente, a gente é a base da economia brasileira. No Brasil e em Minas Gerais não é diferente disso. E eu acho interessante a gente falar, por exemplo, da realidade, né, Carol? Porque, por exemplo, a gente quando fala de digitalização, mais uma vez, o empreendedor às vezes acha que está muito distante da realidade dele. Mas quando ele alavanca a venda, ele pode empregar mais uma, duas pessoas no negócio dele, ele deixa de ser sozinho, ele dá um salto de crescimento, que é super importante, para ter um negócio também mais competitivo, mais sustentável. E a gente tem alguns exemplos super bacanas de empresas que adotaram algumas tecnologias e que com essas tecnologias simples, disponíveis, gratuitas, eles conseguiram alavancar em muito os negócios deles, né? E isso é o que eu acho bacana. A gente, por exemplo, tem um exemplo aqui do Triângulo Mineiro, de uma empresa de mobilidade, que através de um serviço que nós oferecemos de consultoria, que a gente vai falar um pouquinho depois como é que você acessa, viu, pequeno empreendedor, porque vale a pena, ela conseguiu alavancar, por exemplo, ela é uma empresa de mobilidade, mas mobilidade sem aplicativo, que recebia ligações, 20 ligações. A partir da utilização do Google Meu Negócio, ela conseguiu alavancar para 400 e depois para 1.000 ligações mês. Com isso, ela teve que contratar mais gente, teve que estabelecer um call center. Então, quando a gente olha para isso e olha para a nossa economia, né, a gente entende a importância tanto dos pequenos negócios, mas do empreendedor de pequeno negócio, entender a importância que o negócio dele tem para a economia, mas principalmente para aquela comunidade na qual ele está inserido, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gente, isso é bacana demais. Eu imagino agora a pessoa tá ouvindo a gente, falou, não, peraí, opa, isso aí é para mim, tô prestando atenção, né? Tenho um pequeno negócio, sou um microempreendedor individual, autônomo, posso melhorar meu negócio, posso vender mais, posso ganhar mais dinheiro. E a gente tá falando desses produtos do Sebrae. Como eu disse, Sebrae para mim é sempre aquilo que você falou, é dar a mão ali para o pequeno negócio, para o empreendedor e ajudar nesse caminho, nesse passo a passo. E tem produto, tem ferramenta bacana que a pessoa pode contratar justamente para não ficar tão perdida nesse universo digital, que a gente sabe, é muita coisa, é complicado mesmo. Não, o Sebrae tem várias opções de produtos ali, né, de soluções disponíveis. A gente tem um particular que eu queria mencionar, que é o mais utilizado hoje, é o que a gente recomenda, né, que é o Sebrae Tech. O Sebrae Tech é uma solução, uma consultoria de inovação. E uma das áreas que a gente trabalha é exatamente essa parte do marketing digital. Então, através ali de uma contratação de uma consultoria, e para a qual o Sebrae paga 70%, empresário, 70%, né, do custo dessa consultoria, o empreendedor recebe ali 10 horas de um especialista presente, analisando o perfil de público para quem ele vende, ajudando ele a entender esses canais, vendo quais são as redes sociais que ele utiliza, indicando qual que é o melhor caminho, como que ele organiza isso. Isso faz muita diferença para o pequeno negócio, independente do estágio no qual ele se encontra, né? Então, para vocês terem uma ideia, gente, essa consultoria, 10 horas de consultoria, esse pacote, sai para o empresário por um investimento de R$363. Não é brincadeira não, R$363. E o empreendedor pode receber 10 horas de consultoria, né? E como eu te dei o exemplo agora desse pequeno negócio, a gente tem outros exemplos de empresas que a partir dessa consultoria duplicaram, triplicaram as suas vendas no online. Então são ferramentas simples, né? São dicas simples, mas é muito importante ter um especialista que conhece bem a utilização das redes sociais. Gente, essa notícia do 70%, confesso que eu fiquei surpresa aqui. Ela é maravilhosa, porque a própria pesquisa que você citou, Lina, do Sebrae, ela fala que 60%, ou seja, a maioria das pessoas querem entrar para esse universo digital, querem colocar ali a empresa no mundo online, mas uma coisa que pega bastante ali é o quê? A falta de dinheiro. Então, assim, dá para resolver esse problema, dá para ter essa consultoria
E eu imagino que, com o resultado, rapidamente reverte esse valor, né? Com certeza. E, na verdade, esse dado ele tem dois olhares, vamos dizer assim. Um primeiro olhar é esse que você falou. Eu não tenho recurso para aplicar. Então, tá aí. O Sebrae está subsidiando 70% do seu acesso a essa consultoria exclusiva e customizada, porque é para o seu negócio, né? Primeiro ponto. E o segundo é que eu acho que ainda tem muito a ver, sabe, Carol, com um pensamento, uma mentalidade, né? Usa-se uma palavra muito bacana, que é mindset, a forma como a gente entende as coisas, essas nossas crenças de que tecnologia, qualquer que seja, é muito cara. Então vai ser um investimento muito alto. Eu não vou conseguir ter o recurso suficiente para acessar. Então são dois momentos, né? E aí, tanto para um quanto para outro, hoje o Sebrae pode ajudar, inclusive no acesso a outras tecnologias que não só as redes sociais. Então, é muito importante que o empreendedor que está nos escutando entenda que tecnologia hoje não é sinônimo de investimento alto, ela é sinônimo de eficiência. Então, é importante que ele procure se informar, procure o Sebrae ou qualquer outro parceiro que ele tenha à disposição e entenda qual que é a melhor utilização e como é que ele acessa essas ferramentas digitais. Então quer dizer que às vezes uma mudança, por exemplo, de comportamento já vai ser a diferença ali para poder impulsionar as vendas. Eu comento muito que é o seguinte, o que faz a gente inovar no negócio ou fazer alguma coisa diferente no nosso negócio é a decisão. É sempre sobre alguém tomando alguma decisão. Então, eu espero que o empreendedor que está nos escutando, ele tome a decisão hoje de procurar o Sebrae para buscar as melhores alternativas que a gente tem para atendê-lo nessas demandas, né? Você não está sozinho, empreendedor. O Sebrae está aqui para te ajudar a encontrar esse caminho. Porque, como você disse antes, às vezes o pequeno empreendedor, e não é só para a questão das redes sociais, ele não sabe por onde começar. Eu não sei nem como que eu identifico a minha dor principal, porque é um turbilhão no dia a dia ali, ele é sozinho, né? Ele é solitário, ele não é sozinho, ele é solitário, ele está ali sempre fazendo o que ele acha que é melhor, né? Então é muito importante que ele procure essa assistência, que ele consiga entender assim, organizar as prioridades. Isso vai ajudá-lo muito a alavancar o seu negócio. Então a gente falou um pouquinho aí de Sebrae Tech, que é esse programa super bacana, fica num precinho acessível, viu, gente? Não tem desculpa mais não. Que outros produtos o Sebrae tem que podem ajudar também esse empreendedor, esse dono e dona do pequeno negócio? Olha, a gente tem diversos produtos, mas eu gostaria de citar um outro produto que nós fizemos e já aproveitando toda essa onda do online, do digital, porque a gente fala para o empreendedor para inovar e usar o digital, mas o Sebrae também, como organização, faz isso, né, como empresa. E a gente tem a jornada de digitalização. Essa jornada, o empreendedor acessa toda ela online. A gente organizou de uma forma que é super simples, fácil dele entender. Ele começa ali essa jornada preenchendo um pequeno mapeamento de diagnóstico, foto, né, do estágio no qual ele se encontra, assim, deixa eu entender o quanto eu sei sobre o digital. Ele preenche esse autodiagnóstico, ele tem um resultado, e a partir desse resultado, o Sebrae já oferece para ele, ou já sugere, toda uma jornada de conhecimento e de soluções. E aí a gente tem, nessa jornada, nos 4 níveis, né, mais de 30 vídeos também, que são vídeos curtos, com um super especialista, dizendo para eles um pouco do que a gente está conversando aqui agora, desmistificando, né, quebrando algumas crenças que a gente tem sobre a digitalização e mostrando caminhos. Então nós temos consultoria, por exemplo, como o Sebrae Tech, nós temos essa jornada, nós temos oficinas, nós temos treinamentos, capacitação, então nós temos diversas opções dependendo da necessidade do empreendedor. Então, ali a gente tem essa jornada completa. Para mim, seria o melhor local para o empreendedor começar. Preenchendo o diagnóstico ali, entendendo o seu momento, né, e contratando na sequência um dos produtos sugeridos pelo Sebrae. Agora, Lina, quem já está no universo digital, já tem ali, por exemplo, os perfis nas redes sociais consolidados, já consegue fazer uma boa venda nas redes sociais, ou em outras plataformas, mesmo assim, dá para buscar essa ajuda do Sebrae? Dá para sempre melhorar um pouquinho mais? Com certeza, sempre dá para melhorar, até porque a gente está falando de um tema, né, de uma temática que está numa evolução constante. Todos os dias a gente vê uma nova forma de vender, um novo canal, uma nova rede. TikTok pra gente, que era só um local da gente fazer uma exposição de produtos, de ideias, hoje já é um local de venda, já é um marketplace. Então a gente tem que estar acompanhando ali o tempo todo. E é difícil, é muito desafiador acompanhar o tempo todo. Então é muito importante, sim, que o empreendedor entenda que, por mais que ele já utilize, não quer dizer que ele está usando todo o ferramental disponível. Então, por exemplo, o empresário que está usando, eu vou dar um exemplo mais básico, o empresário que está usando o WhatsApp para falar com seus clientes. Mas será que ele sabe usar o WhatsApp Business, que é
gratuito para ele e que tem mais um conjunto de ferramentas que vai ajudá-lo a padronizar um pouco mais, a otimizar um pouco mais esse contato com o cliente, isso é uma coisa pequena. Mas, por outro lado, aquele cliente que já está na rede social, que já vende pelo Instagram, por exemplo, que já faz até lives para vender, será que ele está planejando isso? A gente atendeu uma empresa outro dia de moda, que ela vende, ela também é da região do Triângulo, coincidentemente, mas ela vende ali no online e ela faz algumas lives semanais. E vende muito pelas lives, mas em torno de 60% da venda dela é no online, durante as lives que ela faz. E aí ela foi atendida com uma das nossas soluções também, de organização e otimização da utilização da rede social, né? E ela alavancou, Carol, no primeiro mês em 20% as vendas. É muita coisa. É muita coisa, né? Para um pequeno negócio, você sai de 100 para 120 peças, por exemplo. É muito importante para o pequeno negócio. Então, por mais que ele já conheça as redes sociais, o ferramental hoje é muito grande. E às vezes é complexo para ele sozinho acompanhar, monitorar e utilizar. Então, sempre dá para melhorar, sempre dá para usar a ferramenta de uma forma melhor para ter melhores resultados. E uma coisa que eu imagino também, a gente falando dessa consultoria, dessa ajuda mesmo, né? Que o Sebrae vai ali, uma pessoa que vai conhecer o seu problema, vai te ouvir, identificar a sua dor ali, fazer aquela escuta ativa mesmo, é que deve ser diferente para as diferentes regiões de Minas, porque afinal de contas a gente está falando de um estado que tem 853 municípios, que é um bom representante do Brasil, tem um pedacinho de cada coisa. Eu fico pensando assim, às vezes uma solução, por exemplo, que vai ser encontrada, vai ser apresentada aí para o dono da padaria lá do norte, vai ser muito diferente, por exemplo, do dono da padaria do sul ou do salão de beleza, do empreendedor. Tem essa coisa também de avaliar a região onde, né, o cliente ele atua, onde a empresa está, para chegar nessa solução final, porque imagino que as dores devem ser diferentes, né? Com certeza a gente tem diferenças nas regiões. Hoje a gente tem assim, um universo consumidor, ele está caminhando para uma direção muito padronizada, muito similar, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, todo mundo acessa. Eu estou no norte, mas eu vendo para o sul, eu vendo para todas as regiões do estado, eu vendo para outras regiões do país. Então, o seu cliente, diferentemente de quando a gente tinha só a loja física, que ele estava naquele raio ali, né, geográfico, muito próximo do seu negócio, hoje o negócio não tem fronteiras. Você pode vender tanto no Brasil como se você for um negócio que está habilitado para isso, vender no exterior. Hoje a gente compra do exterior, né? Quando a gente pega essas lojas, principalmente da Ásia, né, chinesa e tal, como a Shein, como a Shopee. Então, quando é que a gente imaginou que a gente ia entrar numa rede social e com um clique ou dois a gente ia comprar um produto que vem da China para nós? Então, da mesma forma, o nosso empreendedor tem que pensar, por mais que haja diferenças naquele público regional, o público dele não está só na região, né? Aquele da região, ele tem que dar uma atenção especial, ele tem que entender quais são as nuances, porque o consumidor hoje ele diz o que ele quer comprar, quanto que ele quer pagar, quando que ele quer receber. Então, isso hoje vem do consumidor, não vem mais da indústria. Não é a indústria que dita as regras, é o consumidor que dita. Então, é importante ele entender o que está no entorno dele, mas também é importante ele entender que o mercado dele não é mais aquele mercado local, radial, que a gente chama. O mercado dele hoje é o estado, é o país, é onde ele consegue entregar o produto dele de forma competitiva. Então, o olhar dele tem que ser expandido. Isso é o que o digital trouxe. E ele tem que entender que, da mesma forma, aquele negócio que concorre com ele, aquela loja, aquele varejo de moda, por exemplo, que a gente tem em todo local, a padaria que você falou, por mais que seja um produto local, né, e que tende a ser valorizado pelo consumidor que está ali naquela região, esse mesmo consumidor vai acessar uma rede social e vai ver um produto que vem do outro lado do mundo e vai chegar para ele, talvez, num preço mais competitivo. Então, é uma loucura. Eu acho que isso amarra bem a conversa, porque a gente, o que você coloca nessa fala sua? Que o consumidor, ele está onde, principalmente hoje? Na internet, no digital. A pandemia também mudou muito isso pra gente, né, Lina? O comportamento do consumidor na pandemia, aquele consumidor que gostava de ir na loja física, que tinha essa preferência, aprendeu e descobriu as vantagens também do mundo online. Então, teve essa migração. E aí é mais uma vez aquilo que você disse. Se a empresa, né, se o microempreendedor não mudar agora, talvez seja até tarde demais para sobreviver, né? Eu acho que a gente está vivendo uma revolução, a gente está no meio de uma revolução que acontece em vários aspectos na vida da gente. A gente vê o mundo passando por uma revolução, né? Eles chamam aí da quarta onda de revolução. Então a gente vê o social,
político, econômico, e tem essa questão do digital muito forte, que impacta muito na forma como as pessoas se organizam e consomem, né? O digital está muito conectado. Isso não é mais uma tendência, isso já é a realidade. Então é importante que o pequeno entenda que essa realidade ele precisa entender para navegar bem nela. Quanto melhor ele entender, mais ele vai navegar. Senão, o futuro para ele vai ser muito mais complexo. Então eu acho que é bom ele começar a entender que já está aí, né? A gente podia ficar horas nesse bate-papo aqui, seria maravilhoso, tem muita coisa para falar, tecnologia que não para, né? É um universo super fascinante também, mas a gente precisa encerrar, mas assim, como eu gosto muito de história, eu vou te perguntar se você lembra de mais algum case de sucesso, já contou 2 aí pra gente, mas eu gosto muito de ouvir história, sabe, de gente que foi lá, que fez acontecer e que mudou o panorama. Tem mais alguma aí bacana que você lembra, assim, para encerrar, para contar pra gente? Então, para encerrar aqui, de utilização de digitalização, eu lembrei de um case que não é de venda, porque é muito mais interessante a gente falar de venda, alavancar a venda, que é o que a gente quer no final, e começa pela rede social, mas eu me lembrei de um caso aqui de uma pequena empresa que ela adotou uma tecnologia para melhorar toda a parte da porta para dentro das vendas dela, porque ela tinha um canal online, ela tinha um canal físico ainda, e vejam bem, pessoal, não quer dizer que o físico vai acabar não, tá? O físico ele vai continuar sendo um local de experiência importante para o cliente, mas ele tem que estar conectado com o online. E ela tinha as redes sociais, então ela tinha 3 instâncias aí, vamos dizer assim, 3 locais nos quais ela vendia o produto dela, né? Mas ela não sabia muito bem como organizar esses 3 canais. Então se a Carol fosse na loja física hoje e comprasse um produto e aquele produto saísse do estoque, isso não estava conectado com o que ela tinha, por exemplo, no online. E isso ela adotou uma tecnologia, né, que nós ajudamos a identificar, e com essa tecnologia, com a gestão dessa tecnologia, ela reduziu em 20% o tempo e ela otimizou, né, o trabalho dela de entrega para o cliente. Então ela reduziu tempo, o que é sinônimo de reduzir custo, né? Porque tempo é dinheiro. Falar aquele ditado, tempo é dinheiro, vale demais. Tempo é dinheiro. Então ela reduziu o custo, ela reduziu o tempo e ela conseguiu entregar com menos tempo para o cliente. Isso, gente, é um ganho enorme para o pequeno negócio. E foi através de uma tecnologia que ela integrou, né, esses 3 pontos de venda com o seu estoque, com toda a parte de gestão do negócio. Então, é o que eu falei, a gente tem N cases. O ano passado a gente atendeu só com essa solução mais de 3.000 empresas. Então é muito case bacana, né? Mas o mais importante é que é de fato transformador. Gente, espero que você seja o próximo caso de sucesso, então, aí, né, acionando essa ajuda do Sebrae, a gente mostrando esse caminho aqui, eu batendo esse bate-papo muito legal com a gerente de inovação e de mercado do Sebrae Minas, Lina Volpini, que dedicou esse tempinho aqui para compartilhar essa experiência, esse conhecimento. Tenho certeza, Lina, que muita gente que ouviu a gente agora tá com a cabeça voltada para o Sebrae, para mim também, a tecnologia, o mundo digital. Vou entrar, vou encarar esse desafio. Obrigada demais por essa oportunidade de conversar com você. Espero que a gente tenha mais vezes aqui para bater mais papo, viu? Obrigada a você, Carol, e a você, pequeno empreendedor. Lembre-se sempre, o Sebrae é seu melhor amigo. A gente leva muito a sério o nosso propósito, todos os dias, que é impulsionar o empreendedorismo para transformar vidas. Nos deixa ajudar, servi-lo, ajudar você a transformar vidas. Esse foi o Conecta News, o digital descomplicado para você vender mais. Até a próxima. Tchau, tchau.